Olá rapaziada, aqui quem fala é o professor Moacir, ok? E hoje vou comentar com vocês um assunto de larga aplicação dentro da química. O uso do mol, da massa atômica e molecular, certo? Na química microscópica ele é de fundamental importância, uma vez que estamos relacionando algo que é microscópico para o que é macroscópico. Então uma atenção especial aqui neste conteúdo, certo? Vamos lá então. Por volta lá do século XIX, os cientistas desenvolveram um aparelho chamado de espectrômetro de massa, certo? E esse espectrômetro de massa era possível você prever, no caso, fazer uma comparação da massa dos átomos e tal, beleza? Os cientistas então escolheram o que? Escolheram um átomo ou um dos isótopos do elemento químico do carbono, certo? E atribuíram a ele um valor exato de número 12, beleza? Como se vê, foi escolhido algo que é inerente à questão por simples conveniência. Conveniência por quê? Algo da mesma ordem e grandeza da massa dos átomos. Nesse caso, então, pessoal, atribuiu-se à unidade de massa atômica uma letra U, certo? Então, por exemplo, 43U significa que 43 é o número da massa atômica de um determinado elemento químico X, certo? O que é essa massa atômica então, Essa massa atômica nada mais é do que, ou ela é definida como sendo 1 sobre 12 da massa de um isótopo do carbono 12, certo? Este carbono aqui, beleza? Preste atenção no seguinte, eu deixei separado aqui, eu selecionei aqui carbono, certo? Oxigênio e hidrogênio, deixei separado aqui estes três elementos químicos presentes na tabela periódica, o carbono da família 4, o oxigênio da família 6 e o hidrogênio, aquele sem família, o Batman, certo? Mas veja só, se você pegar, por exemplo, na tabela periódica, tudo depende aqui de como vem essa legenda, certo? Então é sempre bom observar a legenda da tabela. Se você observar, por exemplo, lá na tabela periódica, certo? Deixa eu pegar aqui e selecionar outra cor. Aqui, ó, selecionei. Dependendo da legenda, este número aqui de cima pode ser o número atômico, certo? Vou representar aqui pela letra Z. A letra Z do que? De número atômico, certo? Nessa minha tabela aqui, o número atômico vem na parte superior, certo? E nessa parte aqui, ó, abaixo do número atômico, eu tenho o valor de massa atômica. Eu vou colocar aqui um MA que dá para entender que é massa atômica. Então assim, sempre que você pegar uma tabela, observe a legenda. Essa legenda, por exemplo, pode ser o inverso do que eu tenho aqui, certo? Essa aqui, por exemplo, da minha que eu tenho aqui em mãos, traz um número atômico em cima, por exemplo. Qual o número atômico do oxigênio? 8. Qual o número atômico do hidrogênio? 1. E abaixo, nessa parte aqui onde eu estou passando aqui a setinha vermelha, a setinha verde no caso, eu tenho o valor de massa atômica, certo? Massa atômica. Cada elemento químico, ele vai ter aqui um valor de massa atômica, certo? Eu separei 3 aqui para vocês e separei também 3 massas atômicas destes caras aqui que estão constituindo aí a nossa tabela periódica, certo? De fundamental importância, pessoal, relacionar essas massas atômicas com quem? Com a massa molecular, O que será que é essa massa molecular? Nada mais é do que a soma das massas atômicas, Veja só como é simples de resolver uma questão como essa daqui, Uma questão não, vou pegar por exemplo, vamos imaginar lá que eu tenha lá o dióxido de carbono, Então como que é o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é o C, certo? O2, beleza? CO2. Nesse CO2, estou colocando mais aqui, deixa eu tirar ele daqui. Nesse CO2 eu tenho aqui um átomo de carbono, certo? Então, ó, eu tenho um átomo do que? De carbono, beleza? E eu tenho quantos átomos de oxigênio? Eu tenho 2 átomos, 2 átomos de oxigênio, beleza? Deixa eu deixar aqui um pouco menor, só para ficar assim mais fácil de nós comentarmos sobre. Então temos lá, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, certo? Bem, eu quero calcular a massa molecular
certo? Bem, eu não quero a massa atômica porque a massa atômica eu já tenho na tabela. Simplesmente eu olho, vejo a legenda e tenho o valor da massa atômica, certo? Tem como calcular a massa atômica também? Tem, mas eu não acho que seja o fundamental aqui nessa aula de hoje. Eu quero que vocês se atentem mais ao cálculo da massa molecular, beleza? Então vamos lá pegar o CO2 e calcular e ver quanto vai dar essa massa molecular. Acompanhem aqui comigo nesse próximo quadro, certo? Bora lá então. Então olha só, meus caros, vou pegar aqui primeiro o carbono, certo? No quadro anterior nós vimos que esse carbono tem um valor, certo? Ó, qual é o valor? Tem um valor de massa atômica, vou colocar aqui, ó, Ma, certo? Igual a quanto? Igual a 12. A massa atômica é representada por U, certo? O oxigênio, nós vimos que tem um valor, beleza? Tem um valor, vou colocar aqui menor, né? O valor de massa atômica igual a quanto? Igual a 16U, certo? Esse U aqui de cima também minúsculo, certo? O sistema internacional, beleza? Unidade de massa atômica. E no caso, a quantidade de átomos que eu tenho no total são 3 átomos, né? Eu tenho 3 átomos aqui, sendo 1 de carbono e 2 de oxigênios, beleza? Bem, se eu sei então que esse carbono é igual a 12 e que se eu tenho um carbono apenas, eu tenho então 1 vezes 12, certo? 1 vezes 12 igual a 12, beleza? Tranquilo. E o oxigênio, ele tem um valor de 16. Só que eu tenho quantos oxigênios? Não é um CO2? Eu tenho 2 vezes 16, certo? 2 vezes 16 igual a 32U, certo? Se eu somar, ó, essas duas massas, certo? Ó, 12 com 32, eu vou ter um valor de 44. Mas o que é esse 44 aqui? Esse 44 aqui é a minha massa molecular, certo? Então, o que é a massa molecular? É a soma das massas atômicas. A soma das massas atômicas vai me dar a minha massa molecular, beleza? Nesse caso, então, eu posso falar para vocês que a massa molecular do cadê o Ctrl aqui? Do CO2, certo? A massa molecular do CO2 é igual a 44. 44 o quê? 44U. Beleza? Deixa eu apagar um U daqui porque só tem um. 44U. Tranquilos? Então, vou aumentar aqui o tamanho. Ó, 44U, valor da massa atômica do CO2, certo? Ah, mas se fosse, por exemplo, não sei, vamos pegar lá no caso um NH3, né? Vamos pegar aqui no caso um NH3, né? Esse NH3, deixa eu trocar a cor dele aqui, beleza? Vamos pegar aqui essa cor vermelha. Então, ó, NH3. Este NH3 vai ter um valor de N, não trocou? Vamos ver o que aconteceu aqui. Vermelho, vermelho. Bem, vai no verde mesmo, certo? Esse valor de N, na tabela periódica, tem um valor de massa atômica de quanto? De 14U, certo? O valor de H tem valor na tabela periódica de massa atômica, certo? Ó, não confunda massa atômica, certo? Com massa deste átomo, certo? Massa atômica com valor de 1, embora sejam valores próximos, certo? Então vejam só, quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho um nitrogênio, que vale quanto? 14. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 3, que valem quantos? 1 cada um. Então o valor da minha massa atômica aqui, ó, vai ser de quanto? Vai ser de 17U, beleza? Acompanhe mais um aqui no próximo quadro. Olha esse aqui, pessoal. H2SO4, HNO3, H3PO4. Peguei aqui 3 ácidos para comentar aqui com vocês. Vamos colocar o valor da massa molecular de cada um. Partindo aqui por quem por primeiro? Partindo aqui pelo H2SO4, certo? Esse primeiro H2SO4. Então vamos lá então, ó.
acompanhe aqui comigo o raciocínio. Deixa eu selecionar aqui a letra. Então vamos lá então. Para o H2SO4 eu tenho 2 vezes 1, porque é 2 hidrogênios vezes 1 de sua massa atômica. Então eu tenho aqui 2U, certo? Para o enxofre tem valor de 32, certo? Dependendo da tabela, pessoal, vocês vão encontrar, por exemplo, valores que tem, tipo, por exemplo, a 15,9999, né? No caso, ou por exemplo, 16, ou no caso 35,55 e coisas assim. Então assim, eu vou arredondar aqui os valores, certo? Mas assim, para um cálculo bem qualitativo mesmo, assim, a gente consegue arredondar e ter um valor aí mais ou menos próximo do que a gente espera. Mas assim, em escala laboratorial, sempre é utilizado o número padrão mesmo. Então assim, se tem todas as vírgulas, utilizamos todas as vírgulas, todos os zeros e todos os números que derem quebrados e tal, certo? Existe uma questão aí de padronização, vocês vão ver lá adiante, lá na química analítica quantitativa, certo? Mas aqui pra gente, certo, comentaremos apenas os valores reais arredondados. O enxofre, por exemplo, tem um valor de 32. Quantos enxofres eu tenho? No H2SO4 eu tenho um enxofre, então 32 vezes 1. 32 vezes 1, 32, né? Conta muito difícil, certo? E o oxigênio, qual é o valor de oxigênio lá na tabela periódica? No quadro anterior, vimos que o oxigênio tem valor de 16, né? Ó, 16. Mas quantos oxigênios eu tenho aqui? Deixa eu só marcar aqui que é 32U, certo? No caso, o oxigênio valendo 16, eu tenho 4. Então, 16 vezes 4. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, para o hidrogênio, um valor igual a 2, certo? Para o enxofre, um valor igual a 32. E para o oxigênio, um valor igual a 16, 16, 32. 32, 32, 64, certo? 64. Qual o valor da massa molecular? Vamos somar as 3 massas atômicas, ou seja, 64 mais 32 dá 94, 95, 96, mais 2, 98. Então, o valor da massa molecular do H2SO4 é 98, beleza? Olha só esse outro exemplo aqui, ó, HNO3, o segundo ácido. O H vale 1, certo? 1, e só tem um H, então é 1 vezes 1. Então ele vai ter um valor de 1, certo? 1 de massa atômica para o hidrogênio. Para o nitrogênio, certo? Ó, o nitrogênio vale 14, certo? Quantos nitrogênios eu tenho? 1. Então 14 vezes 1, 14. E o oxigênio, valor de 16, certo? Quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 3. Então eu tenho 16, 16, 32. 32 com 10, 42, 42 com mais 6, 48, certo? Tem aqui um valor de 48. Agora vamos somar quem? Vamos somar esse 48, certo? Com 16 e com mais 14. Não, 16 não, na verdade, né? Não vamos confundir. Eu tenho só o 14 mais um 15, certo? Mais o meu 48, ou seja, terei um valor de massa molecular igual a 63. Beleza? Então, 63 é o valor da massa molecular do HNO3. E por último aqui, vamos pegar o H3PO4, né? Então, ó, para o H temos valor igual a 1, só que agora ele aparece 3 vezes. Então, eu tenho 3U, certo? Massa atômica do hidrogênio. Quando 3U, certo? Para o fósforo, temos um valor de massa atômica igual a 15. Quantos fósforos eu tenho? Tenho só um. Então, o valor de massa atômica do fósforo é 15. E para o oxigênio, certo? Ó, temos um valor de 16. Temos quantos oxigênios? Temos 4. Então, temos aqui, no caso,
64, beleza? Somando então hidrogênio, fósforo e oxigênio, teremos um valor de 1 do hidrogênio, certo? Mais 15 do fósforo, mais 64 do oxigênio. Então teremos aqui um valor de massa molecular igual a 81. Belezinha? Então, ok. Pessoal, preste atenção. A massa molecular, certo? Ela também pode ser expressa ou chamada de massa molar, certo? O mesmo valor, 80, para o H2SO4. No entanto, se for uma massa molar, eu digo que é 80 gramas mol. Se fosse, por exemplo, o H2SO4, deu 98U, massa atômica 98. No caso, massa molecular 98, né? Massa molecular 98. Se eu quiser uma massa molar, eu digo que eu tenho 98 gramas mol, certo? Mas o que é esse mol que estamos falando aqui, não é? O que será que é esse mol que apareceu aqui de uma hora para outra, certo? Comentaremos aí logo na sequência, certo? Mas antes vamos resolver um exercício com vocês que fala de massa atômica, um exercício bem simples, certo? Eu retirei aqui do site de um vestibular da VUNESP e vou resolver aqui com vocês. E no próximo momento vamos comentar aqui o que é esse mol que apareceu aqui agora. Então acompanhe comigo o exercício aqui no próximo quadro. Então acompanhe aqui comigo, meus caros. Exercício retirado aqui de um site, certo? Caiu na VUNESP há um tempo atrás e diz aqui o seguinte: na natureza de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa atômica igual a 10 e 4 tem massa atômica igual a 11, certo? Então eu tenho 5 átomos de boro. Destes 5 átomos, eles não têm a massa atômica igual. Um deles tem massa atômica igual a 10 e os outros 4 têm massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, a massa atômica do boro, expressa em U, é igual a 10, 10,5, 10,8, 11 ou 11,5. Exercício aqui bem tranquilo, né, pessoal? Dá para resolver aqui facilmente. Veja só, se um átomo tem massa atômica igual a 10, certo? Aí eu tenho mais 1 que vale 11, 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 certo? Então, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu 10, mais 11, mais 11, mais 11 e mais 11, certo? Como eu tenho 5 átomos no total, eu tenho uma média, certo? Então, eu posso dividir esses 5 átomos. O meu valor aqui foi 54. Como eu tenho 5 átomos, eu vou dividir esses 54 por 5 e vou ter um valor aqui, ó. Então, ó, eu dividi isso aqui por 5 e cheguei num valor de 10,8, certo? Então, este 10,8 aqui é o valor da massa atômica do boro. Então, qual questão aqui está correta? Está correta aqui não a questão A, não a questão B, e sim aqui essa questão de letra C, certo? Viram como é fácil? Muito fácil, né? E outra coisa também, pessoal, que eu quero comentar com vocês também, é o cálculo de número de mols, né? O cálculo de número de mols. Lembra que no quadro anterior a gente comentou lá, a massa molecular do H2SO4, por exemplo, era 98 gramas mol, ou 98 U, e se fosse a massa molar, diríamos que seria 98 gramas mol. Então vamos definir aqui esse mol para partirmos aí para outros cálculos que virão adiante. Bora então, acompanhe aqui comigo no próximo quadro. Então, pessoal, veja só. Constante do Avogadro, né? Que nome é esse aqui que apareceu aqui agora? Constante do Avogadro, e já vem com um valor 6,2, né? Não é 6,2, se eu tirar esse 2 daqui, ó, é 6,02. Isso vai depender de alguns livros, né? Tem livro, por exemplo, que traz só como 6, e alguns livros traz como 6,02, certo?
Constante, então, é algo que é usado sempre o mesmo, é algo que é fixo, né? Por isso que tem o nome de constante, né? Por exemplo, qual a constante dos gases ideais, né? Depende, se for, por exemplo, em milímetros de mercúrio, ou, por exemplo, se for em ATM, a constante é 0,082, se for em Pascal é 8,31. Então, são valores que vão aparecer aí durante o nosso curso, nos próximos dias ou nos próximos meses que virão, né? A primeira constante que estamos comentando aqui hoje, né, relaciona-se aqui a esse cálculo de quantidade de matéria, né, no sistema internacional mol, certo? É uma grandeza de quantidade de matéria, e essa grandeza de quantidade de matéria, ela é escrita, por exemplo, ou definida como sendo aqui no caso mol no sistema internacional. É como você pegar, por exemplo, quilômetro, quilograma, milímetros, centímetros, são todas unidades de grandeza no sistema internacional, né? Tipo metros por segundo, centímetros cúbicos e assim por diante. Então, na química, a nossa unidade de medida aqui vai ser o mol, certo? De onde saiu esse valor 6,02 vezes 10 elevado a 23? Bem, esse número ele foi obtido de forma experimental, né? Um experimento com gases, cristais, fenômenos radioativos, dentre outros, certo? Então, o que seria esse mol, certinho? Esse mol nada mais é do que a quantidade de matéria de um sistema, a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementares quantos forem os átomos contidos em 0,012 quilogramas ou 12 gramas do carbono 12. Lembra que tudo é feito aqui com base no isótopo do carbono. Beleza, então? Certo. Vamos fazer uma aplicação dessa constante e vocês vão ver como é interessante determinar a quantidade de elétrons que eu tenho, a quantidade de moléculas que eu tenho, a quantidade de íons que eu tenho durante aqui uma situação. Bora lá? Acompanhe comigo no próximo quadro. Então vejam só, pessoal, vamos fazer então uma aplicação deste mol, né, dessa quantidade de matéria. Vamos ver aqui uma aplicação prática deste conceito. Calcular o número de átomos presentes em o quê? Vou pegar um exemplo qualquer aqui, 20 gramas de NaCl, certo? Calcular o número de átomos presentes em 20 gramas de NaCl. Não sei, você está lá, por exemplo, você foi fazer o arroz, né, você colocou lá uma quantidade X de sal, você vai ficar pensando assim, será quantos átomos que tem nessa colherzinha de sal que eu estou colocando aqui, né? Então é uma questão aí já de pensar aí no nosso dia a dia, na verdade, né? Olha que questão mais interessante aí do cotidiano. 20 gramas de cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio. É importante lembrar, pessoal, da definição da massa molecular, né? Ou massa molar. Quem é a massa molar aqui? Eu vou pegar a massa molar do sódio, certo? O sódio, por exemplo, se você procurar lá na tabela, lá na família 1A, certo? Ele é um metal alcalino, beleza? Este metal alcalino tem um valor de massa atômica igual a 23. O número atômico é 11, massa atômica 23, certo? Então, obtida a tabela esse valor, só pegar na tabela, certo? E o cloro, certo? O cloro no caso, lá na família 7A é um halogênio, certo? Aqui, por exemplo, é uma ligação entre sódio e cloro, ligação iônica, certo? Composto sólido. Lá na tabela você vai obter um valor de 35,5 para quem? Para o cloro. Como aqui, pessoal, é um sódio e um cloro, né? Eu não preciso fazer, por exemplo, 23 vezes 1 mais 35,5, que vai ser a mesma coisa. Então, eu já vou colocar direto aqui o valor da massa molar, certo? O valor dessa massa molar vai ser de 58,5. Lembrem bem, massa molar, gramas, mol. Beleza? Então, tem o valor aqui da minha massa molar, que é 58,5. Tranquilos? Agora vejam só, eu quero saber quantos átomos eu tenho em 20 gramas de NaCl. Então, aqui, ó, o NaCl, certo? Este NaCl, então, deixa eu só trocar aqui a cor.
NaCl. Vamos trocar a cor dele para não ficar parecido com o anterior, certo? NaCl, beleza? Esse NaCl, então, valor aqui de 58,5 gramas mol. A constante, lembra o valor da constante? 6,02 ou 6, certo? Alguns livros trazem como 6,02 vezes 10 elevado a 23, e alguns livros trazem como valor de apenas 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Eu vou pegar aqui o número inteiro, só 6, certo? Poderia até colocar um 6,0, beleza? Que vai ser a mesma coisa, vezes 10 elevado a 23, certo? Essa é a minha constante, certo? Vou usar esse mesmo valor aqui para qualquer cálculo que eu faça que queira calcular, por exemplo, o número de átomos, beleza? Então vamos lá então. Quantos gramas de sal eu tinha? 20 gramas, certo? E eu quero saber quantos átomos eu tenho. Então, ó, lembram disso daqui? Isso aqui é aquela regrinha de 3, não é assim? Então vejam só, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar este 20 vezes 6 e vou multiplicar o 58, certo? Vezes x, certinho? Então, ao multiplicar este 20 vezes 6, eu vou ter um valor de 120, certo? Eu vou passar aqui para esse canto aqui, beleza? Vou ter aqui um valor de 120, que é igual, ó, 58 vezes x vai ser igual a 58x, certo? X, então, é igual a 120, certo? Dividido por 58. E esse valor, 120 dividido por 58, vai ser 2,06, né? Eu vou deixar aqui próximo, né? Eu vou arredondar aqui, certo? Vezes 10 elevado a 23, o quê? A 23 átomos, certo? Então, em 20 gramas de cloreto de sódio, veja aqui a quantidade de átomos que eu tenho. Eu tenho 2,06 vezes 10 elevado a 23 átomos, ok? Vamos ver aqui mais um outro exercício bem interessante também. Acompanhe comigo aqui no próximo quadro. Então vamos dar sequência então para o que estávamos comentando. Nesse tópico aqui, ou nesse próximo quadro, eu selecionei esse exercício aqui para comentar com vocês, certo? Calcular o número de átomos, a mesma coisa do que o anterior, e a quantidade de matéria expressa em mol, certo? O que apareceu a mais? Quantidade de matéria expressa em mol. Beleza. Vamos fazer aquilo que nós vimos no quadro anterior, que era calcular o número de átomos de 5 gramas de CaCO3, certo? Carbonato de cálcio aqui. A mesma coisa, ó. Vamos achar, por exemplo, primeiro, olha na tabela, veja o valor da massa atômica do cálcio, certo? Deixa eu acompanhar aqui o valor. Cálcio, ele está na família 2A, é um metal alcalino terroso. Na tabela vem marcando 40,1, certo? Eu vou deixar então 40 para arredondar, certo? Mas é 40,1, beleza? O carbono, família 4A, tetravalente, certo? 4 elétrons na última camada, tem número atômico de 6 e massa atômica igual a 12, né? Existem algumas massas atômicas que a gente acaba assim decorando conforme vai usando mesmo, mas assim, a tabela está lá para ser usada. E o oxigênio, que tem um número atômico de 8, certo? E tem um valor de massa atômica igual a 16, beleza? Então vamos lá então, quem é o único que eu multiplico aqui?
40 por 1, 12 por 1 dá a mesma coisa. E o 16 aqui, eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar aqui por 3, certo? E 16 vezes 3 é igual a 48. Então eu tenho o quê? Eu tenho 48 mais 40, certo? Mais 12, certo? Então eu tenho 48 mais 40 mais 12. O valor da minha massa molar ou molecular, certo? É igual a 100 gramas mol para a massa molar. U para a massa, ó, pode ser U também, para a massa molecular. Gramas mol para a massa molar, U para a massa molecular, beleza? Então agora eu já tenho o meu valor aqui do CaCO3, certo? E vou colocar ele aqui, né? Ó, CaCO3, certo? Vou trazer ele aqui um pouco para cá. Vou usar o mesmo CaCO3. Qual valor encontramos ali? Encontramos um valor de 100, certo? 100 gramas mol, beleza? Constante, quanto é a constante? 6,0, né, ó, 6,0, certo? Vezes 10 elevado a 23, beleza? Eu quero saber qual é a quantidade de átomos que eu tenho onde? Que eu tenho em 5 gramas do que? 5 gramas de CaCO3. Então, meu X vem para o lado de cá. Novamente, vai cair onde? Vai cair aqui numa regra de 3, certo? Então vamos aqui, ó, vou pegar este 5, certo? E vou aqui multiplicar por 6 e o 100 por x, beleza? Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. Quando multiplicar esse 5 por 6, eu vou ter um valor aqui de 30, certo? Ó, 30, que é igual ao que? É igual a 100x. Então quer dizer que x é igual a 30 sobre 100, ou dividido aqui por 100, que vai nos dar um valor de 0,3, certo? Vezes 10 elevado a 23, o que? Átomos. Beleza? Tranquilo? Este mesmo valor aqui, ó, pode ser escrito da seguinte forma: 3,0, certo? Eu vou trazer a vírgula, ou vou trocar, por exemplo, a vírgula, vou passar para depois do 3, certo? Aí eu vou diminuir de onde? Lá do 23. Vai ficar então 3,0 vezes 10 elevado a 22. Beleza? Deem uma olhada e recordem lá o conceito também de notação científica, né? Que vai ser bem importante para esses valores tão grandes e tão pequenos. Correto? Bem, só que o exercício ele pede mais uma coisa. Ele pede que você calcule a quantidade de matéria expressa em mol, certo? Então, na verdade, seria calcular o número de mols, né? Como que eu vou calcular esse número de mols? Não sei. Vamos ver como que é? Vamos seguir então comigo aqui no próximo quadro. Bora lá! Acompanhe comigo aqui este nosso exercício dessa próxima página. Na verdade, é o mesmo exercício com uma segunda pergunta. Então, veja só. O que nós calculamos no exercício anterior? Calculamos o número de átomos. E agora eu vou calcular a quantidade de matéria expressa em mol, certo? Atenção que aqui eu não vou usar a constante 6 vezes 10 elevado a 23. Eu vou usar um outro raciocínio, certo? Que é bem simples, que refere-se ao calcular a quantidade de mols que eu tenho, beleza? Então vejam só. CaCO3 tem um peso molecular de 100, né, ó, aqui vai ser um Ctrl igual, tá, beleza? 100 o que? 100 gramas mol, beleza? Isso para
1 CaCO3. Então, eu posso dizer em 1 mol de CaCO3, né? Mais ou menos assim, certo? Para 1. No entanto, eu quero saber quantos mols eu tenho, certo? Quando eu tiver aqui 5 gramas de CaCO3, certo? 5 gramas de CaCO3, beleza? Então vejam só o que aconteceu aqui. Calculamos o número de mols, beleza? Chegamos a um resultado, não, calculamos o número de átomos, joia. Chegamos a um resultado X. Agora eu volto e peço e mostro como calcular a quantidade de matéria expressa em mol. Veja que não temos mais aquela constante, beleza? Então, ó, 1 CaCO3, carbonato de cálcio. Vou pegar aqui o meu pincel, ó, aqui. O CaCO3, certo? Relacione-se aqui com 100 gramas mol, beleza? Qual é a quantidade de mols que eu tenho quando eu tiver 5 gramas de CaCO3, beleza? De novo, aqui é a regrinha de 3, 1 CaCO3 vezes 5, ou 100 vezes, ou 1 vezes 5, que vai dividir aqui por quem? Vai dividir aqui por 100, ou seja, o número de mols, certo? Ele nada mais é do que a minha massa em gramas dividido pela minha massa molecular. Então, esse meu M primeiro aqui, ó, vai ser o meu M em gramas, certo? Ó, vou deixar aqui indicando para ele. E este meu M segundo aqui, ó, vai ser o meu M molecular, certo? Então, na verdade, aqui eu vou ter N, que indica número de mol, igual a 100, igual a 100 não, igual a 5, porque primeiro é a massa em gramas, dividido aqui por 100, beleza? E quando eu dividir o meu 5 por 100, eu vou ter um valor de 0,05. 0,05 o que? 0,05 mol. Este 0,05 mol pode ser escrito como sendo 5,0, certo? Vezes 10 elevado a menos 2 mol, certo? Então, ó, passamos a vírgula 2 casas. Então, ó, 2 casas, a vírgula foi para a direita. Isto é o cálculo do número de mols, beleza? Quantidade de matéria expressa em mol. Joia? Vamos ver mais 2 aplicações destes exercícios. Vamos dar sequência, então, ao nosso próximo quadro. Acompanhe comigo o próximo quadro. Vamos lá, então? Veja só esse exercício aqui, que interessante. Num determinado tratamento de água, utilizou-se 0,355 mg de cloro por litro de água. O número de moléculas de cloro utilizadas por litro foi de... não sei. Vamos ver quanto vai dar esta continha aqui? Bora lá então. Acompanhe aqui comigo no próximo quadro, beleza? Já vou separar aqui e vou abrir esse próximo quadro aqui, beleza? Deixei um fundo diferente só para saber de qual exercício estávamos comentando, beleza? Então vejam só, pessoal. Que dados que eu tenho sobre este exercício? Eu sei que eu tenho 0,355 miligramas do que? De cloro, certo? Quem é o cloro? O cloro aqui no caso, o Cl2, certo? E eu quero saber qual foi a quantidade utilizada de cloros por litro de água, beleza? Primeira coisa a fazer aqui é converter, né? Vamos converter essa miligramas aqui para gramas, beleza? Como converter essa miligramas aqui para gramas? Bem, 1 grama, né, ó, 1 grama está para 1000 miligramas. Isso quer dizer, pessoal, que em 0,355 miligramas eu tenho X gramas, ou seja,
quantas gramas eu tenho em 0,355 miligramas. Joia? Nesse caso aqui, volta de novo aquela regrinha de 3, ou seja, 1 vezes 355 e x vezes 1000, certo? Nesse caso aqui, eu vou ter x igual a 0,355 dividido aqui por 1000, joia? E 0,355 dividido por 1000 vai dar um valor de, deixa eu até selecionar aqui a letra, vamos colocar aqui 0,0003555 gramas, certo? Bem, número muito grande, né? Vamos deixar esse número aqui mais fácil de trabalhar. Vamos usar aqui 3,55. 3,55. Contem comigo que depois da vírgula eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Então isso na base 10 é elevado a quanto? Elevado a menos 4. Esse 3,55 vezes 10 elevado a menos 4 é a quantidade de gramas, certo? Então no exercício a gente pode ler assim: num determinado tratamento de água utilizou-se 3,55 vezes 10 elevado a menos 4 gramas de cloro por litro de água. Qual o número de moléculas de cloro utilizadas por litro, certo? Então voltando aqui no exercício, é esse daqui. Qual o número de moléculas de cloro utilizadas por litro? Então eu vou pegar essa parte aqui para desenvolver o restante do exercício. Então vimos que este 3 ou 0,355 é 3,5, certo? Vezes 10 elevado a menos 4 gramas. Gramas de quem? De cloro, beleza? A questão agora é saber aqui qual das alternativas que está correta, porque esse aqui é um exercício de alternativa. Então ele vai nos dar lá uma alternativa. Esse aqui. Não, esse aqui, ó. Então ele vai nos dar lá a alternativa. Será que é 3,01 vezes 10 elevado a 18, vezes 10 elevado a 19, vezes 10 elevado a 23? Será que é 6,02 vezes 10 elevado a 18 ou 6,02 vezes 10 elevado a 23? Não sei, né? Vamos resolver aqui para ver qual é a alternativa correta deste exercício, certo? Esse exercício eu tirei do livro Química na Abordagem do Cotidiano. Ele está lá na página 291. É o exercício de número 34. Beleza? Então vejam só. 3,55 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Cloro 2. Então, ó, Cl2. Se você olhar na tabela, você vai ver que o cloro tem valor de massa atômica igual a 35,5. Então aqui eu vou usar aquela constante novamente. Então eu preciso do valor de 35,5 mais 35,5, porque eu tenho 2 cloros, certo? Ou seja, 35,5 vezes 1, 35,5 vezes 1. Somando as duas massas atômicas, eu tenho 35 mais 35, né? Nesse caso aqui eu vou ter uma massa molecular de 71 gramas mol. Isso aqui equivale ao cloro, beleza? Então, ó, este 71, certo? Vou passar ele para cá. Aqui, ó, 71, beleza? Com constante de 6, certo? Ponto 0 vezes 10 elevado a 23, certo? Qual vai ser a quantidade de moléculas de cloro? Esse 71 aqui, pessoal, tem a ver com o cloro 2 ou Cl2. Joinha? Bem, chegamos aqui a questão parecida com os exercícios anteriores. Aqui eu tenho quem?
eu tenho 3,55 vezes 10 elevado a menos 4, né? Ou poderia ser o 0,0003, certo? Então, pegamos aqui este número. A vezes 10, beleza? Elevado a menos 4. E esse valor aqui tá para x, porque eu quero saber quantas moléculas. Então, esse x aqui é x moléculas de quem? X moléculas de cloro. Quantas moléculas de cloro são utilizadas por litro? Aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho 71 vezes x e o 3,55 vezes 6, certo? 3,55 vezes 6, ele vai dar lá um valor de 21,3, certo? Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse mesmo quadro aqui, ó, e vou passar aqui para... vou passar ele para esse outro quadro que nós estávamos comentando anteriormente, certo? Então, vou recortar isso daqui, não quero mais isso. Deixa eu só achar a ferramenta de seleção para ficar mais fácil. Então, vamos selecionar isso aqui, ó, não queremos mais, nós queremos agora o valor que tínhamos conseguido agora, certo? Beleza? Vou deixar aqui maior para que ele fique na mesma linha. Isso aí, joia! Então, o que nós temos aqui? De novo, uma regrinha de 3. 71 vezes x, que vai ser o mesmo 71x, certo? Isso é igual a 3,55 vezes 6. 3,55 vezes 6 é 21,3. Só que de um lado eu tenho 23 e de um lado eu tenho menos 4. Então, eu vou fazer o quê? No final, eu deixo para usar ele. Primeiro, eu vou dividir esse 21 por 71, certo? Então, 21,3 dividido por 71, quando eu venho aqui e divido por 71, eu tenho um valor igual a 0,3. Agora veja que eu tenho aqui uma base 10, né? Vezes 10, elevado a quanto? Bem, eu tinha 23 e aqui eu tinha menos 4, então esse aqui é elevado a 18. Então eu tenho 0,3 vezes 10 elevado a 18 moléculas de cloro em 1 litro de água. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, vai ser, então, essa alternativa, beleza? De letra A, 3,01 vezes 10 elevado a 18, certo? Ainda sem perder tempo, vamos comentar esse outro exercício aqui. No ar poluído de uma cidade, detectou-se a concentração de NO2 correspondente a 1,0 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Supondo que uma pessoa inale 3 litros de ar, o número de moléculas de NO2 por ela inalada é... Então veja que exercício interessante, né? O primeiro sobre tratamento de água e esse aqui sobre um gás, no caso, certo? O NO2, beleza? Este NO2, então, tem uma concentração que corresponde a 1,0 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, certo? Supondo que a pessoa inale 3 litros de ar, qual vai ser a quantidade ou número de moléculas de NO2 por ela inalada? Também é semelhante ao exercício anterior, né? Fazer ele do lado de cá, joinha? Então veja só, pessoal, o que nós temos aqui? Bem, eu sei que no caso 1,0, vou achar aqui a tinta preta, eu sei que no caso 1,0, aqui, vou deixar aqui, tá, cor preta, escrevendo 2 vezes, aqui não, ou posso pegar esse vermelho aqui também, né, 1,0 vezes 10 elevado a menos 8 equivale a 1 litro. Supondo que a pessoa inale 3 litros, certo? De NO2, certo? Então, no ar poluído de uma cidade, detectou-se uma concentração de NO2 correspondente a 1 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, certo? Supondo que uma pessoa inale 3 litros de ar, qual é o número de moléculas de NO2 por ela inalada? Bem, então se esse 1,0 equivale a 1 litro, quanto equivale a 3 litros, né? Quanto equivale aqui no caso a 3 litros?
Regra de 3 novamente, certo? Eu tenho 1,0 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 3. Ou seja, 1 mais ou menos 8 vezes 3 vai dar um valor aqui, ó, de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 0,000000003 mol por litro. Beleza? Então teremos aqui quanto? 3,0, certo? Vezes 10. Ó, passei aqui quantas casas? Vamos contar aqui comigo, certo? Ó, passei o 3, 1, 2, 3. Aí vem aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Eram 7 zeros, parou no 3. Então eu coloquei aqui, ó, 3,0 vezes 10 elevado a menos 8, né? Então andei aqui 8, então elevado a menos 8. O que? Mol por litro. Beleza, então? Então veja só, pessoal, nós chegamos aqui até onde? Chegamos aqui até a concentração de 3,0 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, no caso, 3 litros no caso de NO2, certo? Agora resta saber qual é a quantidade, ó, qual é a quantidade aqui de moléculas, beleza? Deixa eu selecionar aqui a letra. Qual é a quantidade de moléculas inaladas, certo? Qual é a quantidade de moléculas inaladas? Como aqui ele já traz uma concentração em mol por litro, eu posso dizer que 1 mol por litro de NO2 tem aquela constante de 6,0, né? 6,02, aqui eu vou deixar só 6,0, certo? Vezes 10 elevado a 23, beleza? Aquele mesmo valor que eu consegui nos 3 litros de NO2, eu vou ter aqui agora, que é o 3,0, certo? Vezes 10 elevado a menos 8. Isso aqui vai me dar X moléculas. E de novo cai onde? Cai aqui naquela regra de 3, certo? Então eu vou ter aqui esse 1 mol vezes X, vai ser aqui no caso um X, né? Não vai mudar nada aqui, mas vai ter um X igual. Vou pegar só o 3 e o 6, eu vou ter aqui 18, né? Então 18 dividido por 1 continua sendo o mesmo 18. Observem que neste caso aqui eu vou ter 18, certo? Vezes 10. Agora de um lado eu tenho 23 e de um lado eu tenho 8, né? De um lado eu tenho 23 e de um lado eu tenho menos 8. Então eu tenho esse vezes 10 aqui elevado a 15. Ou seja, eu vou pegar da mesma maneira que está aqui, ó. 18 vezes 10 elevado a 15, certo? Mol por litro. E quando voltar aqui no caso na alternativa, né? Deixa eu ver aqui, a alternativa é esta daqui, certo? Ó, não é essa daqui. Vamos ver aqui. Ó, quando voltarmos aqui na alternativa, nós veremos que não tem esse valor que nós encontramos. Qual é o valor que nós encontramos? 18 vezes 10 elevado a 15 moléculas, certo? O número de moléculas de NO2 inalada. No entanto, eu tenho 1,0, 10 a 8, 10 a 15, mas é 6, não 18. 1,8, 10, 16, 2,7, 6,0. Bem, mas eu tenho 1,8 vezes 10 elevado a 16. Então, o que aconteceu? Veja só, esse 18 aqui é a mesma coisa que 18,0, certo? Então, vejam só, se eu passar essa vírgula agora para a minha esquerda, eu vou ter, então, 1,8, certo? 18,0, então 1,8. Posso até deixar esse zero aqui, ó, 1,80, certo? Vezes 10. Agora aqui no caso, pessoal, eu passei 1 para a esquerda, certo? Então eu vou tirar de onde? Eu vou tirar aqui desse 16. Ou seja, ao invés de elevado a 16, eu vou ter este número elevado, ou melhor, né? Ao invés de elevado a 15, eu vou ter esse número aqui elevado a
16, né? Tava olhando ali a alternativa e tentando montar ele aqui embaixo. Então vejam só, o resultado que nós achamos era 1,18 vezes 10 elevado a 15 moléculas de NO2, que foi a quantidade absorvida ou inalada, certo? Só que na alternativa aqui, A, B, C, D, não tem nenhum valor que fosse 10 elevado a 15. Nesse caso, o que nós fizemos então? Bem, 18 é 18,0. Como eu passei agora a vírgula para a minha esquerda, ao invés de diminuir, como fizemos nos exercícios anteriores, quando passa então para a direita, diminui, certo? Quando passa aqui no caso para a esquerda, aumenta. Então eu saí de 15 e fui aqui para o 16. Então esse 1,8 vezes 10 elevado a 16 é a quantidade de moléculas de NO2 inalada, certo? Pois bem. Então, pessoal, dizem que o professor nunca erra, né? Só se engana. E eu acabei me enganando no resultado do exercício anterior, né? Naquele exercício que vocês estão vendo aqui no quadro agora, esse do tratamento da água. Sabe por quê, pessoal? Vou falar o que aconteceu nesse exercício, certo? Veja só, nesse exercício aí, tínhamos a questão A, B, C, D, E, e marcamos aqui o 3,01 vezes 10 elevado a 18, certo? Só que acontece o seguinte, esse resultado aqui não é elevado a 18, certo? Sabe por quê? Acabei enganando aqui essa parte, né? Na verdade, isso aqui é elevado a 19, certo? Então, porque eu tenho, na verdade, eu tenho aqui, olha só o que eu tenho aqui. 10 a menos 4 e 10 a 23. Então não é o 18 aqui, né? Acho que eu tava pensando ali no 18 à frente e marquei o 18, mas é o 19 aqui, tá, pessoal? Então vejam só, aqui é 0,3, certo? Vezes 10 elevado a 19. Então por isso que não está correto. Aqui vai ser um 9, 19. Aí, vou até selecionar ele aqui para colocar ele no próximo quadro. Presta atenção aqui, ó. Então esse resultado é do exercício anterior, certo? Não este último que nós fizemos, o anterior. Lá na alternativa eu tenho então 0,3 vezes 10 elevado a 19. E aqui eu marquei o 3,01. Bem, a questão está correta, não está incorreta aqui a questão em si. O problema é que não tem como ser 3,01 se aqui era 0,3. A questão foi esse 19 aqui, certo? Então vejam só, pessoal. Aqui é o seguinte. Eu tenho 0,3 vezes 10 elevado a 19. Quando eu fizer isto daqui, né, ó, preste atenção aqui comigo. Quando eu fizer isto daqui, certo? Eu vou tirar essa vírgula do lugar, na verdade vou trocar ela de lugar. Eu vou ter aqui não 0,3, mas sim 3,0, certo? Então vejam só, eu vou passar essa vírgula minha aqui para a direita. Então eu vou ter 3,0 vezes 10 elevado agora a 18. Então agora sim eu tenho o meu resultado correto da letra A. Beleza? Então, pessoal, agora eu tenho o meu resultado correto da letra A, certo? Na hora de estava gravando não havia percebido, certo? Mas assim, voltamos, corrigimos e tudo ok. Pessoal, então, continuem lendo sobre o assunto, certo? Busquem outras fontes que vão além desta fonte aqui que estamos disponibilizando para vocês. E até a próxima então, pessoal. Bom final de semana para todos e nos próximos dias postaremos aí mais novidades aí sobre a parte legal da química, certo? Então até mais.